100 maiores descobertas do mundo. Medicina. Vacinação. Nossa próxima grande descoberta aconteceu no século XVIII, quando a varíola matou cerca de 40 milhões em todo o mundo. Os médicos não foram capazes de detectar a causa ou descobrir a cura. Mas o relato sobre uma pequena vila da Inglaterra cujos habitantes eram imunes à varíola chamou a atenção de um médico chamado Edward Jenner. Eles diziam que as pessoas que trabalhavam nas leiterias estavam livres da varíola porque já haviam sido infectadas pela varíola bovina, uma forma menos severa da doença que afetava o gado. As vítimas da varíola bovina apresentavam febre e feridas nas mãos, e mais nada. Jenner estudou o fenômeno e começou a se perguntar se o pus nas feridas da varíola bovina não era, de alguma forma, responsável pela proteção contra a varíola. Em 14 de maio de 1796, durante um surto de varíola, ele decidiu testar sua teoria. Jenner recolheu o pus das feridas das mãos de uma funcionária de uma leiteria. Depois ele visitou outra família no mesmo vilarejo. Ele então inoculou o vírus da varíola bovina em um garoto saudável de 8 anos, confiando no resultado. Nos dias que se seguiram, o garoto desenvolveu uma febre leve e algumas pústulas da varíola bovina. Depois se recuperou. 6 semanas depois, Jenner retornou. Desta vez, ele inoculou o garoto com a varíola humana. E aguardou. O momento do sucesso ou do fracasso estava próximo. Em alguns dias, Jenner obteve a resposta. O garoto estava completamente saudável, resistente à varíola. A vacinação contra a varíola foi revolucionária porque representou a tentativa das pessoas de intervir no processo da doença para preveni-la abertamente. Foi a primeira vez que um produto feito pelo homem foi utilizado ativamente para prevenir uma doença antes que ela ocorresse. 50 anos depois da descoberta de Jenner, Louis Pasteur levou o conceito de vacinação ainda mais longe, desenvolvendo vacinas contra a raiva em seres humanos e antraz em ovelhas. E no século XX, Jonas Salk e Albert Sabin desenvolveram independentemente vacinas contra a polio. E devemos tudo isso à grande descoberta de Jenner. Vitaminas. Nossa próxima grande descoberta dependeu das contribuições de vários pesquisadores que trabalharam de forma independente no mesmo problema ao longo de muitos anos. Ao longo da história, o escorbuto era uma doença dolorosa que afligia os marinheiros com hemorragias e lesões na pele. Finalmente, em 1747, um cirurgião naval escocês chamado James Lind encontrou um remédio. Ele descobriu que o escorbuto poderia ser evitado ao incluir frutas cítricas na dieta dos marinheiros. Outra doença que afligia os marinheiros era o beriberi, uma doença degenerativa que ataca os nervos, o coração e o sistema digestivo. No fim do século XIX, um médico holandês chamado Christian Eijkman relacionou sua causa a dietas que incluíam arroz branco polido em vez de arroz integral não polido. Apesar das duas descobertas indicarem uma ligação entre doenças e deficiências alimentares, a conexão só foi esclarecida com o trabalho do bioquímico britânico Frederick Gowan Hopkins. Ele suspeitava de que o corpo precisava de certos nutrientes que só poderiam ser obtidos com a ingestão de determinados alimentos. Para provar sua teoria, ele conduziu uma série de experimentos. Ele alimentou ratos com uma dieta artificial constituída por proteína pura, gorduras, carboidratos e sais. Os ratos ficaram doentes e pararam de crescer. Mas ao receber uma pequena quantidade de leite, os ratos se recuperaram. Hopkins havia descoberto o que ele chamou de fatores acessórios dos alimentos, que mais tarde vieram a ser conhecidos como vitaminas. O
beriberi era causado por uma deficiência de tiamina, a vitamina B1. Ela se perdia no arroz polido, mas era abundante no grão natural. E as frutas cítricas preveniam o escorbuto porque continham ácido ascórbico, a vitamina C. A descoberta de Hopkins representou uma grande mudança na nossa compreensão da importância da nutrição. As vitaminas são responsáveis por muitas funções normais do nosso corpo, desde combater uma infecção até regular o metabolismo. É difícil imaginar a vida sem elas, assim como a nossa próxima grande descoberta. Penicilina. Primeira Guerra Mundial. Mais de 10 milhões de mortos, muitos devido a ferimentos infeccionados. Depois da guerra, as pesquisas para descobrir métodos seguros de repelir os invasores bacterianos se intensificaram. Entre os que se dedicaram ao assunto estava o médico escocês Alexander Fleming. Quando estudava bactérias do gênero Staphylococcus, Fleming percebeu algo incomum crescendo na placa de Petri. Um fungo, o Penicillium notatum. Ele viu que as bactérias que rodeavam o fungo haviam morrido. Isso o levou a especular que o fungo estava produzindo uma substância letal para as bactérias. Ele chamou esta substância de penicilina. Nos anos seguintes, Fleming tentou extrair a penicilina e aplicá-la para tratar infecções. Mas ele não foi bem sucedido e acabou desistindo. No entanto, o trabalho de Fleming mostrou-se inestimável. Em 1935, os cientistas Howard Florey e Ernest Chain, da Universidade de Oxford, encontraram o registro de um curioso, mas incompleto trabalho de Fleming sobre a penicilina e decidiram investigar. Desta vez, eles extraíram e purificaram a penicilina com sucesso. E em 1940, eles a testaram. Injetaram doses letais de bactérias do gênero Streptococcus em 8 ratos. Então injetaram penicilina em 4 destes ratos. Em algumas horas, eles observaram os resultados. Os 4 ratos não tratados com a penicilina morreram. Mas 3 dos 4 ratos que receberam a penicilina sobreviveram. De Fleming, a Florey e Chain, nascia o primeiro antibiótico do mundo. Era uma droga prodigiosa. Ela curou muitas doenças que sempre causaram muita dor e sofrimento. A faringite séptica, a febre reumática, a escarlatina, a sífilis e a gonorreia. São coisas que você nunca pensou que pudessem matar. E a descoberta da penicilina chegou bem na hora. No Pacífico, um combate mortal contra um inimigo fanático. Durante a Segunda Guerra Mundial, a penicilina foi distribuída entre os aliados ocidentais. Ela salvou a vida de inúmeros soldados aliados. Talvez, sem a penicilina, o resultado da guerra tivesse sido bem diferente. A sulfa. Nossa próxima grande descoberta foi providencial durante a Segunda Guerra Mundial. Ela forneceu aos soldados uma droga para ajudá-los a combater a disenteria enquanto lutavam no Pacífico Sul. Ela também provocou uma revolução no tratamento quimioterapêutico das infecções bacterianas. O cientista que tornou isso possível foi o patologista Gerhard Domag. Em 1932, Domag estava estudando as potenciais aplicações médicas de novos corantes químicos. Trabalhando com um corante químico recém-sintetizado chamado Prontosil, Domag o injetou em alguns ratos de laboratório que haviam sido infectados com bactérias do gênero Streptococcus. O corante se ligou às bactérias, como Domag esperava, mas as bactérias sobreviveram. Pelo visto, o corante não era tóxico o suficiente. Então uma coisa espantosa aconteceu. Apesar do corante não ter matado a bactéria, ele inibiu seu crescimento. A disseminação da infecção havia sido suspensa. Os ratos se recuperaram. Não se sabe quando Domag usou o Prontosil pela primeira vez em um paciente humano.
Mas a nova droga ganhou fama ao salvar a vida de um garoto com uma grave infecção por Streptococcus. O nome do paciente era Franklin Delano Roosevelt Jr., filho do presidente dos Estados Unidos. A partir daquele momento, a descoberta de Domack tornou-se uma sensação. Como o Protosil continha uma estrutura molecular então conhecida como sulfanilamida, ela foi chamada de sulfa, a primeira droga do gênero. Uma substância química sintética que poderia curar e prevenir uma infecção bacteriana. Domack havia aberto uma porta para uma nova e revolucionária abordagem no tratamento das doenças. O uso de drogas quimioterapêuticas foi uma descoberta que ajudou a salvar dezenas de milhares de vidas.